Olá pessoal, nós vamos trabalhar aqui um pouco de ciência. Ciência representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, da pesquisa ou da prática. Ela significa conhecimento, saber, e ela vem evoluindo desde há muito tempo. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência. E nós vamos retratar aqui, praticamente dando uma continuação do que nós estudamos história sobre o tempo. Os caçadores no período paleolítico, né, a posição para eles, a medição do tempo, estava relacionado às posições dos astros, do dia, à noite, a lua. Era a única referência para eles da caça, da pesca e principalmente o período da migração dos animais. Lembra que eu falei para vocês? Na história nós já estudamos a linha do tempo, desde a pré-história até a idade contemporânea. E nós vamos dar continuidade aqui na parte de geografia, a relação do homem com o tempo quando ele passa a registrar, a começar a registrar. Olha só, existiu um povo, lembra que eu falei lá na parte de história, né? Na pré-história, os sumérios eram um povo que eles conseguiram, chegaram a construir um tipo de calendário quase parecido com o nosso de hoje. Eles viviam lá na região da Suméria, né? E é uma civilização muito antiga. Lembra que eu falei sobre a escrita? Eles também tinham alguns recursos, já começavam a produzir a escrita através do que se chama escrita cuneiforme. Depois nós vamos ver isso mais para frente, né? E junto lá com o povo do Egito, né? E da Índia, que faziam parte daquela época, coisa de 2.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Olha só, esse desenho é a escrita cuneiforme. Cada tracinho que tem aqui nessas figuras retratam uma linguagem, uma forma que eles tinham para conseguir se comunicar. Se vocês verem, o termo cuneiforme é porque ele tem esses formatos triangulares que era um tipo de uma ponta que eles iam fazendo esses traços e podiam então, né, se comunicar com a escrita. Era bem primitivo, né? Coisa de 3.000 anos antes de Jesus, dentro ainda da pré-história. Como curiosidade, eu vou relatar uma história que tem no Evangelho, né? É a história de Zacarias, um homem de muita idade que teve um filho. E interessante que ele, nesse período, ele tinha ficado mudo. Eu não vou contar toda a história, porque eu quero que vocês leiam também, não é? É uma prática de leitura e de conhecimento. Só vou mostrar uma pequena parte da história. Bom, então Zacarias estava emudecido. E eles tinham, naquela época, hábitos e costumes, né? Quando uma criança nascia, alguns rituais que eles faziam. E ali seria dado então o nome. E a mãe disse: ele vai se chamar João.
As pessoas que estavam à volta ficaram espantadas. Mas como? A família do Zacarias não tem ninguém que tem esse nome. E ela insistiu, ele vai se chamar João. E todos olharam então para o Zacarias. E Zacarias não falava. Então entregaram para ele uma tábua em que ele pôde escrever. Ele vai se chamar João. A gente não sabe se essa tábua era madeira, se era argila, mas é interessante a gente observar, né, que nesse período também já tinha a escrita. E o, o papel que a grande maioria de hoje usa surgiu também lá no Egito. Olha que interessante, né? O papiro, um tipo de folha bem rústica que foi criada lá e era naquilo que era escrito. Outros povos usavam o couro de animal para escrever, né? E depois disso, eles faziam rolos daquela escrita para guardar. Então, nós vamos ver que existem vários tipos de calendário. Nós estamos falando do tempo, nós vamos falar de calendário, do registro disso, né? Então, esse primeiro aqui da esquerda é um calendário maia. E eles tinham um registro bem acertado, né? Só que os meses deles duravam 20 dias. Esse aqui, mais ao meio aqui, é um calendário hebreu. Esse à esquerda, à direita, aliás, é um calendário egípcio. Todos esses povos marcavam o tempo porque era importante para eles saberem as épocas de colheita, as épocas do tempo, se era inverno, verão, e esses registros ajudavam ele nesse ponto. Até a gente chegar no nosso calendário. O nosso calendário é chamado de calendário gregoriano, né? Ele é usado na maior parte do mundo, né? Ele marca 365 dias, a não ser uma exceção, porque lembra que nós já comentamos isso, né? O calendário, ele, o ano, ele tem 365 dias, só que mais 6 horas. E acontecia um fenômeno interessante que daqui a pouco eu vou colocar um vídeo para vocês, que o tempo ficava bagunçado, então era preciso registrar isso. E o ano bissexto é esse mesmo. Então vamos assistir o vídeo. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e um quarto de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de um quarto de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de um quarto de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2 quartos de dia, meio-dia. Um ano depois, 3 quartos de dia. E no quarto ano, 4 quartos. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, 6, 6, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. E assim nós chegamos no nosso calendário, o calendário
que a gente utiliza todo ano. O calendário de 2020, coincidentemente, em fevereiro, teve um dia a mais. Então, nós sabemos que só daqui a 4 anos vai acontecer desse dia a mais. O calendário nosso, chamado de calendário gregoriano, ele foi produzido para 12 meses, com relatos que marcam feriados que acontecem no Brasil, com festas cívicas que não são considerados feriado para ser guardado, não é? Mas ele é relembrado, lembrando que algumas cidades guardam como feriado que é guardado o Dia da Consciência Negra. Alguns calendários, eles registram também o período da lua em que está acontecendo e é colocado também no calendário. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós temos o calendário de junho de 2020. Segunda-feira é dia 15. Então, nós teremos uma semana inteira para produzirmos um calendário a partir de junho. Então, olhem só, lembra, nós já fizemos no caderno, né? Vamos continuar isso daí, fazendo o calendário de julho, agosto, ok? 2 meses só. Nós vamos produzir aquele quadrado, lembram? E vamos seguindo para produzir o calendário. Só lembrando, olha só, na terça-feira, dia 30, terminou o mês. Nós iremos então começar o dia na quarta-feira, será 1º de julho, ok? E depois 2, 3, 4, 5 domingo e depois segue 6, 7, assim por diante, ok? Então, o que eu acabei de falar para vocês é sobre essas páginas aqui, ó, 134 a 136. Gostaria que vocês fossem até o livro de ciências e lessem para aumentar o conhecimento de vocês.